Olá, pessoal, vamos ao terceiro vídeo de explicações. Agora, quando é dado o gráfico da função, como determinar o domínio e a imagem da função. Veja que interessante aqui. O item A, o gráfico é esse, da função. Qual que é o domínio? Bom, para a gente ver o domínio quando é dado o gráfico, a gente tem que pensar no eixo X, certo? O eixo X é referente ao domínio. Então, a gente vai ver quais os X que encontra o gráfico, pensando em passar aqui perpendiculares, retas perpendiculares. Então, o menos 4 encontra o gráfico, veja, até o zero é encontrado nesse trecho. O zero encontra o gráfico no zero mesmo, y igual a zero, depois já encontra para cá. O x encontra aqui, né, sempre no 2, a imagem, e o 4, no caso, não encontra, porque a bolinha, aqui bolinha vazia, não a bolinha cheia encontra e a bolinha vazia não encontra. Muito bem. Então, o domínio, vocês concordam que é do menos 4 até o 4, incluindo o menos 4, vamos escrever aqui então o A. O domínio é do menos 4 até o 4, com o menos 4 como é bolinha cheia, incluindo, e o 4 é bolinha não incluindo aqui, certo? A gente pode escrever também esse domínio como x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 4 e 4, né? O menos 4 inclui, então eu ponho aqui o igual e o 4 não, então eu coloco só o sinal de menor. Vamos agora à imagem. Como que eu obtenho a imagem olhando o gráfico? Nós vamos pensar no eixo Y, passando os perpendiculares aqui no Y, onde encontro o gráfico? Ah, aqui encontro, no 2, bolinha vazia, mas encontro esses aqui, né? Então, o 2, veja, esse trecho não encontra o gráfico em nenhum lugar, então não vai entrar. O 0, sim, que tem justamente aqui mesmo, e o menos 2. Então, aqui não é intervalo fechado, sim, só esses pontos, né? A imagem será indo para o negativo primeiro, menos 2, o 0 e o 2, tá? Muito, porque esse trecho não encontra o gráfico, então não tem intervalo, sim, só os números inteiros. Vamos ao B, vamos analisar o B agora. O B, o domínio. O domínio você vai no eixo X e passa as perpendiculares para ver onde encontra o gráfico. Veja, encontra o gráfico em todo o X, tanto que aqui é uma flecha, quer dizer que isso aqui continua para lá e para lá, infinita, uma reta. Então, todo X encontra o gráfico, né? Tem imagem, então o domínio são os reais. E a imagem? Vamos pensar no eixo Y, passando perpendiculares aqui, encontra o gráfico, encontra tanto na parte negativa como na parte positiva, todos os pontos do Y encontra o gráfico. Então, aqui, né? Então, é a famosa função R em R. A imagem também é R. Vamos agora ao C. Vou fazer o C aqui. O domínio, vamos pensar no eixo X, onde quem encontra o gráfico. Veja, aqui não é que nem o anterior que tinha um intervalo inteiro que encontrava o gráfico. Aqui só encontra em alguns pontos, né? Encontra o gráfico. Então, o menos 3 encontra, o menos 2 encontra, o menos 1, o 0, o 1 encontra, o 2 encontra, o 3 e o 4. Ok. Então, são pontos também. Apenas o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas a gente poderia também escrever assim: x são todos inteiros, não é? Pertencente aos inteiros, tal que x está entre menos 3 e 4, incluindo os 2. Perceba, inteiros não é intervalo fechado, né? Então, inteiros é só número, realmente, esses números aqui, do menos 3 ao 4, incluindo os 2. Poderia escrever assim também. Veja a diferença. Quando é real, é intervalo, né? Contínuo. E os inteiros são alguns pontos. Imagem. Vamos pensar no eixo Y. Aonde que encontra, né?
encontra o 0, encontra o 1, o 2, o 3, encontra o 4 e o 5. Então, seria do 0 até o 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou podemos escrever a imagem como y pertencente a z, tal que y está entre 0 e 5. Entre 0 e 5. Observe aqui uma coisa interessante. Por exemplo, o 3 e o menos 1, os dois levam no 1, né? Quer dizer que o 1 é a imagem do menos 1 e imagem do 3. Tudo bem, é função. O que não pode acontecer é aparecer 2 pontos em cima de algum número do x, porque aí não é função, porque cada x só pode ter um representante no y. Vamos ao D agora para terminar esse exercício, que é bem interessante também. Qual o domínio aqui? O domínio, nós vamos pensar no eixo x, aonde que encontra? Do menos 1 até menos 3 ao menos 1 encontra, certo? O menos 1 encontra aqui embaixo. O 0 encontra, tudo contínuo, tá vendo? Você percebe, né? Só o 4, aqui tá um pouco meio desfocado, né? Mas o... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui seria 5. Se fizer retinho, né? Muito bem. Então, percebemos que o domínio é do menos 1, incluindo, porque é bolinha cheia, até o 5 aberto. Ou domínio é igual x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 1 e 5, inclui o menos 1 e não inclui o 5, então eu não ponho o igual aqui. E a imagem? A imagem nós vamos pensar no eixo y. Aqui no caso é o 3, né? O 3 é representante de alguém? Não, tudo bolinha vazia, tá? Mas um pouquinho depois do 3, sim, né? E aqui, então, todos esses números estão na imagem, e o 1, bolinha cheia, também encontra o gráfico. Então, é do 1 ao 3, do 1 ao 3, incluindo o 1 e excluindo o 3. Vou escrever aqui de uma outra forma, em forma de conjunto, x pertencente a R, tal que y. Y está entre 1 e 3, incluindo 1 e excluindo o 3, tá? Pessoal, então só lembrando que quando a gente vê que é um intervalo inteiro, tem representante, a gente vai falar que são os reais. E quando é pontual, assim, a gente vai falar, vai expor os números, ou então falar que pertence aos inteiros. Bom, pessoal, agora eu vou fazer mais um vídeo, porque ficou um pouco comprido esse vídeo para dar mais uma explicação. Até o próximo vídeo.